Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem aqui no canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Começamos mais uma semana, hoje é dia 7 de janeiro de 2019, e o Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 4, versículos do 12 ao 17, e do versículo do 23 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os tipos de doentes, que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguia, vindas da Galiléia, da Decápole de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje no Evangelho de Mateus, nós iremos meditar essa passagem do qual, após a prisão de João, por causa que João falava a verdade contra o rei, que tinha um caso com sua cunhada, João foi preso. E aí, após a prisão, nós já sabemos que a sobrinha do rei, a filha da concubina do rei, manda decapitar João. E João é entregue numa bandeja de prata. Mas antes disso, acontece que Jesus, sabendo da prisão de João, ele se muda de Nazaré. Ele vai morar em Cafarnaum, para se cumprir aquilo que o profeta Isaías já falava, né? Na terra de Zabulon, terra de Naftali, terra Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, para os que viveram na região escura da morte, brilhou uma luz. Por que que Mateus fala isso? E por que que Isaías também fala isso? Porque aquele povo que era pagão vivia nas trevas desse mundo, vivia as coisas desse mundo, vivia no pecado. E o que nos leva ao pecado, nos leva à morte. E quem é a luz que brilhou para esse povo é a luz de Cristo. Como João nos fala em 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz que é o Cristo, que ela nos ilumina nesse mundo de escuridão e do pecado. Nós, quantas vezes à noite, acordamos e muitas vezes saímos tateando para encontrar muitas vezes o caminho do banheiro, porque está escuro, muitas vezes nós não conseguimos enxergar nada à frente. Assim são as pessoas que vivem nas trevas do pecado. Não conseguem enxergar a realidade de Deus, a realidade espiritual. Nós vivemos no pecado desse mundo, das coisas que esse mundo nos coloca. É as trevas que nos levam à morte. Mas o Cristo vem para brilhar a nossa vida, para iluminar os nossos caminhos, para que nós possamos caminhar os caminhos do Senhor rumo à nossa salvação. O pecado, as trevas nos leva à morte. A luz que brilha, que é o Cristo,
nos leva no caminho da salvação, na vida eterna no reino que Deus preparou para cada um de nós. Na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 2, vai nos falar que o critério para saber que uma inspiração vem de Deus é que todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Nós precisamos saber verdadeiramente que Cristo é essa luz que brilha, e todo aquele que professa esse Cristo verdadeiro realmente tem parte com Deus. Mas muitas vezes esse mundo de pecado, esse mundo de trevas não quer enxergar o Cristo, não quer que a luz do Cristo brilhe para que as pessoas possam encontrar os caminhos da luz, encontrarem os caminhos da salvação. É melhor que a luz não brilhe. E assim fizeram com Cristo, o mataram. Mesmo como nos fala no Evangelho, que Jesus chama o povo à conversão porque o reino dos céus está próximo. Mesmo de tantas curas, tantos milagres, tantas pessoas que vinham e Jesus dava testemunho verdadeiro que ele era o Filho de Deus, mas aquelas pessoas que viviam nas trevas queriam apagar a luz de Cristo. E assim o fizeram, o crucificando. Que nós, a cada dia, possamos olhar essa luz, a luz do Cristo que brilha na vida de cada um de nós. Que nós possamos caminhar esses caminhos guiados pelo Cristo, que nos leva o caminho da salvação e o caminho da vida eterna. Como nos fala São João, Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida, a luz da vida eterna, no reino que o Cristo preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.